Senhor Jesus, Senhor, graças te damos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não é, Senhor, por um acaso, não é, Senhor, não é, Senhor, pelo mero convite, Senhor, mas é porque o Senhor deseja, Senhor, que nós avancemos, Senhor, na Tua obra, avancemos, Senhor, no cumprimento do Teu desejo, avancemos, Senhor Jesus, na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E graças ao Senhor, que o Senhor mesmo nos escolheu, o Senhor nos chamou pelo nome antes do nosso nascimento, o Senhor nos comissionou, nos designou servos, nos designou, Senhor, cooperadores, nos designou, Senhor, esses que irão contribuir, Senhor, em cooperação uns com os outros, Senhor, para a vinda do Teu reino para essa terra. Venha o Teu reino, Senhor, para essa terra. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim como é feita, Senhor, nos céus. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar a Tua vitória. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, o Teu senhorio. Queremos declarar que o Senhor é o cabeça e rei sobre todas as coisas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse nome que está acima de todo nome, esse nome que foi dado, esse nome que nos foi dado, Senhor, de presente, esse nome de poder, esse nome de autoridade, Senhor, e é sobre esse nome, é sobre esta pedra que a Tua igreja tem sido edificada. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos ainda, Senhor, pelo início da leitura de mais uma série do Alimento Diário. Senhor, o Senhor não tem esquecido de nós, o Senhor tem investido em nós, nos dando, Senhor, da Tua palavra, e sabemos que a Tua palavra é a Tua presença, Senhor, é a Tua presença no nosso meio. Então queremos, Senhor, nessa noite comer e beber do Senhor, para nos fortalecer. Senhor Jesus, usa, Senhor Jesus, essa comunhão, usa, Senhor, essa reunião, para dispensar mais a nós do Teu ser, para dispensar mais a nós da Tua vontade. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, graças ao Senhor, porque Deus não desiste de nós. Deus, Ele é longânimo. E se fosse depender da nossa falha, da nossa postura, para Ele insistir ou não em nós, estaríamos perdidos, não é verdade? Mas Ele é fiel, Ele nos ama e Ele tem um plano. E por meio de nós, a igreja, esse plano será concluído. Não somos merecedores, não somos melhores do que ninguém, mas aprove a Deus nos confiar o Teu reino, aprove a Deus nos revelar a Tua vontade. E esta vontade, irmãos, precisa nortear a nossa vida. A minha e a sua vida precisam estar totalmente debaixo do governo de Deus. Todo o nosso ser precisa estar alinhado à vontade de Deus. Caso contrário, seremos como aqueles fariseus que, lamentavelmente, o Senhor dirigiu-se a eles como hipócritas. Que não sejamos esses, irmãos, que recebamos a graça de Deus em vão. A graça de Deus é o dispensar da sua palavra a nós. E nessa semana, você sabe muito bem, que nós demos início à leitura da nova série do Alimento Diário, que tem como título geral. Quem sabe qual que é o título geral? Esse aí é o título do volume 1. O título geral. O título geral deste Alimento Diário, dessas mensagens, a nossa comissão, ou a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deseja que nós tenhamos visão dessa missão, irmãos. É uma missão e é uma comissão, a edificação do corpo de Cristo. E o volume 1 tem por esse título, Deus escolheu? Olhe para o irmão que está do seu lado e proclame isso bem. Fique de pé. Fique de pé. Amém? Fique de pé. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus escolheu você.
Deus escolheu você. Olha só. Isso não te alegra? Isso não te alegra, irmãos? O saber dessa escolha deveria, irmãos, sobre todas as coisas nos alegrar. Mas nós ainda somos muito terrenos. Nós ainda somos muito humanos. E o Senhor está avançando em nós, graças a Deus. Porque a nossa alegria, quer ver como que nós somos ainda humanos? Talvez hoje você esteja mais alegre. Mas ontem talvez você estava mais triste por algum acontecimento, por algum ocorrido. Talvez hoje você está mais alegre, né? Talvez você seja um flamenguista. E agora há pouco o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores, Senhor Jesus. Aí você ficou mais alegre, mas talvez você torce para o Atlético Paranaense. Aí você ficou mais triste. Nós ainda vivemos nessa terra, irmãos, estamos sujeitos a isso. Mas nós deveríamos nos lembrar a todo momento que o que deveria nos trazer essa alegria é a escolha do Senhor. Independente do que aconteça, nós precisamos viver alegres. Porque essa escolha precisa nos alegrar. Porque Deus escolheu você. E não é uma escolha qualquer. E às vezes, talvez você já tenha questionado com Deus. Senhor, vamos ser sinceros, o Senhor errou na sua escolha. Talvez você olhe para você mesmo e fale, Deus errou na sua escolha. Poderia ter escolhido qualquer outro, me escolheu. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Se Ele escolheu, irmãos, a você, se Ele escolheu a mim, é porque Ele, irmãos, vai concluir essa obra que Ele começou em nós. Ele é fiel e Ele vai terminar esta obra. Então você foi um escolhido de Deus. Na semana que vem, nas próximas semanas, nós iremos ver sobre esse assunto. A eleição, a predestinação é um assunto muito delicado e é um assunto muito elevado. É um assunto que gera debates no meio cristão, irmãos, por muito tempo. Sobre a eleição, a predestinação. Mas quem tem, irmãos, a prática de viver no Espírito não tem nenhuma dificuldade para compreender isso. O que nós não podemos é ficar na esfera da nossa mente caída. Deus errou porque me escolheu. Irmãos, você precisa olhar para você e se valorizar. Você precisa olhar para você e se valorizar como um escolhido de Deus. Não que você é melhor do que ninguém. Eu não estou falando de ser melhor ou pior. Eu estou falando em termos de escolha. Deus te escolheu. E você precisa olhar para você, irmãos. Você precisa olhar para você e parar de se julgar, de se condenar. Porque isso é andar para trás. Isso é viver, irmãos, andando para trás. Aí você olha para você, você erra, você falha, você peca, não tem a prática de usar o sangue, não usa o nome, não tem a imersão na palavra, aí você vai entrar na esfera da condenação e do julgamento. Às vezes, irmãos, nós somos o nosso maior juiz em nos condenar e nos acusar. Mas se Deus fala que me escolheu, eu preciso crer nessa palavra. Deus me escolheu. Olha o que fala em Isaías. Isaías, capítulo 49, Isaías 49, isso aí. Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Você não tinha ainda nem nascido, você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já te chamava pelo seu nome, Deus já estava ou já tinha te escolhido. E a escolha de Deus não é baseado
A escolha de Deus, irmãos, Deus não baseia sua escolha em méritos humanos. Deus baseia sua escolha na misericórdia e na sua graça. E esta graça e essa misericórdia levou o Senhor a nos tirar de onde nós estávamos, mortos, nos nossos delitos e pecados, materiais destinados ao lago de fogo, mas pelo grande amor com que nos amou. Pelo grande amor com que nos amou, e estando nós destinados a essa perdição, Ele nos salvou. Ele nos deu Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu perdão, a sua justificação. E pela graça você é salvo. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. A minha e a sua vida precisa ser um viver permeado pela fé. Nós precisamos andar por fé. Nós precisamos ter um viver de andar pela fé. E essa fé desenvolvendo em você fará de você um vencedor. Essa fé desenvolvendo em mim me fará avançar e me fará ser um vencedor. Então não fique olhando para você e se condenando. Eu não sei o que você fez e nem quero saber. O que nós precisamos é nos arrepender. Não arrependimento para a morte, mas arrependimento para a salvação. E esse arrependimento para a salvação, quando você se arrepende, quando você confessa o seu erro, quando você usa o sangue, quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Você é salva. Aí você passa a ter aquele viver pela fé. Então, irmãos, o Senhor desde o nascimento nos chamou pelo nome. Versículo 2, fez a minha boca como uma espada aguda. É para isso que você foi chamado. Não é para vir, com todo respeito, entrar aqui, sentar, ouvir uma boa mensagem, ir embora e nada muda, nada acontece. Se nós fomos salvos, nós fomos escolhidos, é porque Deus tem um plano. E esse plano é a edificação da igreja. Este plano é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Lemos Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então você foi escolhido para isso. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Irmãos, o mundo está contra Deus, o mundo é contra Deus. O curso deste mundo é contra Deus. Senhor Jesus, o curso deste mundo é contra Deus. O mundo não quer os princípios de Deus. O mundo não quer a palavra de Deus. As pessoas querem. Pessoas sedentas, pessoas que estão clamando por essa palavra. Mas o curso deste mundo não quer saber nada de Deus. Então, de forma alguma, Deus será glorificado por meio do mundo. Mas a nossa comissão como igreja é glorificar a Deus. Aqui fala, por quem hei de ser glorificado. A igreja glorificará o Senhor. A igreja trará o reino. A igreja estabelecerá o governo de Deus nessa terra. Senhor Jesus. E nós, irmãos, como coparticipantes deste corpo, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Você não foi salvo, como eu disse, para vir ouvir mensagem, ouvir mais mensagem e nada muda. O versículo 2 fala que o Senhor fez da sua boca uma espada aguda. Se você ler Hebreus, você vai ver que a palavra de Deus, ela é comparada como uma espada. Uma espada de 2 gumes. Então, o que Deus colocou na sua boca? A palavra. Nós temos na nossa boca a palavra de Deus, que é uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Você está, irmãos,
escondido, você está protegido, você está abraçado por Deus. Você está nesse ambiente onde Deus te abraça com suas mãos. Olha só que fala, na sombra da sua mão me escondeu. Senhor Jesus, você está escondido na sombra da mão de Deus. Senhor Jesus, e me fez como uma flecha polida, já vimos isso em mensagens passadas. Essa flecha, ela é comissionada, aquela flecha que foi lançada pelo cavaleiro que está montado no cavalo branco. Ele só tem o arco, e ele saiu vencendo para vencer, mas vimos, tinha alguma coisa ali, estava faltando alguma coisa. Você sai para uma guerra somente com arco? É um conjunto, irmãos. A flecha, essa flecha que faltava, que não foi notificada em Apocalipse, nas mãos daquele cavaleiro que estava montado no cavalo branco, essas flechas não estavam ali porque elas já tinham sido lançadas. Elas já tinham sido lançadas, elas já tinham sido espalhadas. Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o lançamento das flechas. O lançamento dessas flechas aconteceu antes da ascensão do Senhor. Sabia disso, não? Mateus 28, recitar versículo e não ler é complicado. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção, presta atenção. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada ao Senhor. E o Senhor está acima de toda autoridade que possa existir. Essa autoridade foi dada no céu. Mas em Mateus 6, quando o Senhor Jesus orou, ele recitou o seguinte versículo. Pai nosso, todos sabem a oração do Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque a autoridade já foi dada. E esta autoridade que é exercida nos céus, não há nenhum problema no céu, não há nenhuma desordem. No céu, irmãos, há um alinhamento, no céu há ordem. No céu, irmãos, Deus é adorado, o Senhor é adorado. Mas aqui na terra, essa autoridade ainda não foi estabelecida. E aqui ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, versículo 19, ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor falou, ide, era como se ele pegasse ele levou a mão na sua aljava, filha. Nós estávamos guardados na sua aljava como flechas polidas. Flechas polidas, Pedro fala que o ouro, ele é refinado pelo calor do fogo, não é isso? Ele é apurado, e esse polimento é apurar você, de tirar toda impureza, limpar você, trabalhar você para a obra do ministério. E esse trabalho de polimento, aquelas flechas estavam todas polidas na aljava do Senhor. E quando ele falou, agora vocês vão, ide. Era como se ele tivesse pegado todas aquelas flechas e lançado-as todas de uma vez. E as flechas saíram. E as flechas, elas foram em direção ao propósito de Deus. Elas foram em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Cada flecha lançada, cada flecha designada, cada flecha que naquele dia, quando o Senhor falou, ide. Você é uma flecha dessa. Você faz parte dessas flechas que foram lançadas. Este ide, irmãos, é o lançar das flechas de Deus.
E Deus falou, agora eu vou lançar as minhas flechas para que elas cumpram a obra que eu vos tenho ordenado. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, essas flechas foram lançadas, e você é uma flecha dessa. Você não foi escolhido, Deus não te escolheu para você ficar somente ouvindo palavra. É muito bom e é necessário, a palavra é que nos direciona, essa palavra profética que Deus tem nos dado. Mas essa palavra precisa nos levar a ter uma reação. E você ainda, talvez você pergunte, cadê os nossos alimentos diários? Ainda não chegou, irmãos. Hoje ainda não tinha chegado, está vindo por transportadora. Hoje ainda eu já entrei em contato, não chegou, provavelmente chega na segunda-feira e nós iremos fazer a distribuição. Então você não tem o seu alimento diário físico em mãos, mas você tem no grupo da igreja os PDFs que têm sido postados. É mais complicado? É. Mas irmãos, não vamos também dificultar muito as coisas. Vamos ser mais simples, não é isso? Ah, mas PDF, dificuldade de ler um PDF. Irmãos, não sejamos como Adão, cheios ali das nossas justificativas, que são folhas de figueira. Quem tem sede e fome, irmãos, pela palavra, quem tem sede e fome pelo falar de Deus, não bota porém, não bota mas, irmãos, mas desfruta dessa palavra. Deus não tem nos deixado faltar nada. Então, é uma graça para nós e você é uma dessas flechas. Eu gostaria que você se considerasse essa flecha. E que você já foi enviado. Ide por todo mundo. Mas eles foram? Imediatamente não. Por que eles não foram imediatamente? Porque eles ainda não tinham um encabeçamento. Mateus capítulo 28. Antes do Senhor ascender aos céus. Isso aconteceu antes do Senhor ser tomado aos céus. Depois dessa passagem de Mateus 28, sabemos muito bem, a ascensão do Senhor, a reunião dos apóstolos e os galileus em Jerusalém, festa de Pentecostes, aí eles receberam a unção do Espírito. Eles ainda, o Senhor falou, ide, mas eles não saíram desordenados. Eles saíram direcionados. A igreja, irmãos, ela tem uma direção. A igreja não é, com todo respeito, e me diz, perdão pela palavra, a igreja não é a casa da mãe Joana, onde todo mundo faz o que quer. Nós temos uma ordem, nós temos uma direção. E quem ama o Senhor, e quem tem a visão da igreja, irmãos, se submete a essa direção. Se submete a esse encabeçamento. Aí depois que o Senhor falou, ide, sabemos da história, foram para Jerusalém, o Senhor falou, não saiam até que eu cumpra a promessa, a palavra que eu vos disse. Derramamento do Espírito, a unção dos irmãos, quando o Espírito veio sobre eles, aí eles foram direcionados. Aí cada um saiu e pregou o Evangelho. Você conhece a passagem de Atos capítulo 2. Então ali as flechas já estavam cumprindo a comissão. E as pessoas ouviram cada um daqueles galileus humildes. Não eram cultos, não eram pessoas cultas, mas cada um deles pregava com ousadia o Evangelho. E todos ficaram admirados. Irmãos, não é somente ir, é ir debaixo de uma direção, é ir debaixo de um encabeçamento. Então a igreja, irmãos, a igreja tem essa direção. A igreja ela tem esse encabeçamento. A igreja não é desordenada. A igreja ela tem ordem. Por isso que nós não fazemos nada sem comunhão. A igreja não é uma democracia. No mundo há democracia. Na igreja há uma teocracia. O que é a teocracia? Deus dando a sua vontade e todos nós sigamos e obedeçamos essa vontade. É Deus como cabeça e centro, é Deus que toma as decisões. Não é a minha decisão que vale, não é o que eu acho que vale, não é o que eu penso que vale, é o que Deus fala.
É o que Deus direciona. Isso é o que vale na igreja. Porque às vezes, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que talvez tenham um potencial muito grande para ser usado por Deus, não é usado porque tem as suas opiniões muito fortes, as suas percepções muito fortes. Não, isso é do jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for, para mim não serve. Lugar nenhum vai servir para você. Sabia disso? Se não for do jeito que eu quero, Flávio, para mim não serve. Se não é a minha vontade que é acatada, para mim não serve. Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso buscar diante do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus falou que ele não veio, ele não desceu dos céus para cumprir a sua vontade própria, mas para cumprir a vontade daquele que o enviou. O Senhor é um exemplo para nós, irmãos, de quem é submisso à vontade de Deus. Ah, mas Jesus era filho de Deus? Sim, 100%. Mas Jesus também era 100% homem. Tinha sua vontade própria, assim como eu e você temos. Mas ele em todo momento era o que, Flávio? Ele se submetia à vontade do Pai. Senhor, essa é a tua vontade? Então eis-me aqui estou para fazer a tua vontade. Então, irmãos, nós precisamos buscar diante do Senhor a vontade dEle. Nós precisamos de ir diante do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual é a tua direção? Qual é, Senhor Jesus, o desejo que o Senhor tem para mim nessa questão? Então nós precisamos, irmãos, em tudo buscar diante do Senhor a direção dEle. Amém? Nós precisamos ser esses que dependem do Senhor em todas as coisas. Não é fazer a nossa do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos, muito menos, irmãos, no que refere-se à igreja, ao ambiente da igreja. Mas a gente fica impressionado que, graças ao Senhor, nessa prática de ter comunhão, às vezes, irmãos, nós aprendemos com os nossos erros. E nós somos humanos e propensos a erros. Mas nós temos que aprender com tais erros. Amadurecer, crescer e avançar. Então que o Senhor nos dê essa graça e essa sabedoria, Alice, de discernir qual é a vontade de Deus e a nossa. A sua vontade te leva para um lado, a vontade de Deus te leva para o outro. Qual caminho você segue? Irmãos, seguir a direção de Deus é 100% garantido. Seguir a direção de Deus é 100% garantido de que você não irá errar. Mas para que você possa seguir a direção dele, você precisa ter discernimento para saber qual é a vontade do Senhor. E hoje, para a igreja, Ele tem nos mostrado essa vontade. Qual que é a vontade de Deus para nós hoje? A edificação da igreja. É que nós, eu e você, a partir do momento em que assumimos a nossa posição, nós tenhamos visão dessa comissão que Ele nos designou. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, o que fala ali? Também eu te digo que tu és Pedro, e as portas não prevalecerão contra ela. Também eu te digo, Mateus 16, 16, Mateus 16, 16 a 18, a partir do versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Versículo 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o poder da igreja edificada. Que nem as portas do inferno prevalecem contra essa igreja edificada. Então esta é a vontade do Senhor.
Esta é o desejo do coração de Deus. Isso é o que está no coração de Deus, a edificação da igreja. E quando falamos igreja, não vamos entrar, porque capítulos à frente vai falar novamente disso. Que quando se fala de igreja, irmãos, é a somatória de todos aqueles que creram, foram remidos, salvos pelo Senhor numa cidade. Então existe uma igreja, não são várias igrejas. É muito triste para o coração de Deus quando nós referimos a igreja como algo físico. Eu imagino Deus, às vezes, nós referimos a igreja como um templo. Isso aqui não é igreja, irmãos. Isso aqui é o nosso local de reuniões. Isso aqui não é também um lugar santo. Ele é santificado quando botamos nossos pés aqui. Mas quando nós saímos, é um lugar comum. Mas às vezes Deus fala, às vezes nós falamos, eu vou na igreja hoje. Aí imagina o coração de Deus, Senhor, eu achei que estava evoluído, eu achei que estava avançado já espiritualmente, mas parece que voltou lá atrás. É uma prática que nós temos, que trouxemos de pequeno, ouvindo, e às vezes falamos, mas a nossa percepção não é essa. Igreja não é esse lugar. Igreja, irmão, somos nós. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Então o Senhor, o desejo dele era edificação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a vontade de Deus. Sabemos da vontade de Deus. E como que Deus tem executado essa vontade? Efésios. Nós lemos 2 versículos, vamos ler novamente. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Leia para mim o versículo 11. Efésios 4, 11. Leia para mim bem forte. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu, então é Deus que concede. E isso é uma escolha, a escolha de Deus. Na King James, capítulo 4, versículo 11, fala: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 12 fala: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele escolhe e ele nos mostra que nós devemos ser aperfeiçoados para uma obra, a obra do ministério, a obra de edificação. E o aperfeiçoamento só vem pela prática. Eu estou sendo aperfeiçoado nessa noite? Teoria. Mas nós precisamos, irmãos, tomar para nós essa responsabilidade. Senhor, agora eu preciso me posicionar como um membro do corpo de Cristo. Eu preciso agora ocupar o meu lugar nesse exército de Deus. Eu preciso ocupar o meu lugar nessas flechas que já foram lançadas. Senhor, e eu preciso corresponder à tua vontade. Porque o corpo de Cristo só será edificado quando todos nós, irmãos, passarmos a fazer aquilo que Deus designou a cada um de nós. É o ID, né? Então, seja, irmãos, todos nós temos a oportunidade de cooperar no corpo de Cristo. Na igreja não há desemprego. Na igreja não há banco de reservas. Não há os titulares e não há os reservas. Não tem disso. Na igreja, irmãos, somos todos úteis para o Senhor. E todos nós podemos, de alguma forma, cooperar nesta obra.
É tão gostoso quando você se sente útil. Não é isso? É tão bom quando você se sente útil ao Senhor e que você sente que Deus está te usando. É o melhor presente, irmãos, que um cristão pode ter, é se sentir útil. É se sentir que Deus, que você está cooperando com o Senhor de alguma forma, e este serviço que você tem efetuado, tem cooperado para a edificação do corpo de Cristo. Você precisa, irmãos, buscar, Senhor, que eu ache, Senhor, alegria no que eu estou fazendo. Que eu ache, Senhor Jesus, satisfação. Que eu encontre, Senhor, alegria e gozo no meu serviço. Que eu me sinta, Senhor Jesus, útil ao Senhor. Que eu me sinta, Senhor Jesus, aquele a quem o Senhor confiou uma tarefa e quando eu efetuo essa tarefa, o Senhor se alegra. Que eu não me sinta somente aquele empregado que cumpre uma tarefa de forma obrigada, resmungando, não é isso, fazendo as coisas pela metade. Não, irmãos, Deus não quer isso de nós. Deus quer o nosso coração. E uma vez que nós damos o nosso coração ao Senhor, Ele se sente alegre conosco. Então você é um membro deste corpo, amém? Versículo 13, ainda vou continuar na King James. 13, do capítulo 4 de Efésios fala: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O serviço te leva a amadurecer. Quando você serve, quando você coopera, você amadurece. É ou não é? É a experiência de todos nós. A não ser que você não queira amadurecer. É diferente. Mas, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, ouvimos esse chamado e abrimos o nosso coração, irmãos, nós amadurecemos. Você se torna um membro maduro, que pode ajudar outro membro imaturo que está chegando também a levá-lo à maturidade, até que todos cheguem. Olha o coração de Deus. Versículo 13, até que todos alcancemos. Olha só isso. Quando ele fala até que irmãos, é o coração de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Então, até que todos. Mas todos não alcançarão, não porque Deus não quer, mas porque eu não me disponho. Mas o sentimento de Deus é esse. Então, o desejo de Deus é nos aperfeiçoar para a obra, aqui fala a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Volta em Efésios capítulo 1. Para que essa edificação? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vou continuar lendo na King James. Versículo 17 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Estávamos tendo comunhão um dia, Betânia, sabe? Eu falei: Senhor, tem algo aqui. No versículo 17 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Pleno conhecimento é conhecimento completo. É conhecimento inteiro. É cheio. Pleno é cheio, é completo. Mas Romanos fala que o Senhor ele é insondável. Altura, profundidade, largura, comprimento, que excede todo o entendimento. Como que você conhece por completo aquele que é insondável? Como que você conhece por completo aquele que é insondável? Não tem como. Irmãos, quando fala revelação no pleno conhecimento dele, o Espírito
Aqui fala espírito de sabedoria e de revelação. O espírito ele prescruta as profundezas de Deus. O espírito conhece. A sua mente não conhece. A sua mente humana jamais conseguirá compreender a grandiosidade do Senhor. O espírito, ele aprofunda. Mas mesmo assim ele é insondável. Mas aqui, irmãos, nós podemos compreender também que se refere-se à vontade dele. Irmãos, a vontade dele pode ser plena compreendida por você. Qual que é a vontade dele? Aí você lê o versículo 18 e fala: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha a riqueza desse chamado. Irmão, olha aqui. Real esperança do chamado que ele vos fez. Ele te chamou, ele te escolheu. Olha que maravilhoso isso. A real esperança do chamado é uma esperança que nós não somos esquecidos pelo Senhor. Mas essa esperança, irmãos, esse chamado, ele se torna real dentro de nós. Ele se torna real na nossa vida. O meu chamamento, ele é real. A escolha que Deus fez é real. Não é uma escolha qualquer, não é uma escolha aleatória. Irmãos, Deus, ele nos escolheu. Aí no versículo 19 fala: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olha, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, a grandiosidade do seu poder para conosco. Uma vez que ele te escolhe, Deus escolheu você, é o título, né? E uma vez que ele te escolhe, que ele te chama, que ele te mostra qual é a vontade dele, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E agora, como que Deus vai efetuar essa obra de edificação? Usando essa grandeza do poder para conosco. É um poder, irmãos, que você e eu não fazemos ideia. Não é um poderzinho para ressuscitar morto. Aquele é muito pequeno. Não é aquele poder para devolver a visão a um cego e fazer um paralítico andar. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para o Senhor. Isso aí para Ele. Mas esse poder que Ele tem efetuado em nós para que o corpo seja edificado, irmãos, é um poder extremo. É uma força. É uma força, irmãos, que nós não compreendemos. E quando eu e você nos posicionamos para cooperar com o Senhor, Ele começa a operar esse poder em você. Aí você vai perguntar: de onde está me saindo essa força que eu estou tendo? Que se for olhar pelo que eu estou passando, eu não estaria aqui. De onde está saindo, irmãos? É isso aqui, a grandeza do seu poder para conosco. Às vezes você serve: Senhor, de onde está me saindo essa força? Irmãos, essa força é infinitamente superior ao poder que ressuscitou Lázaro. Esse poder para a obra da edificação. Aí ele fala: os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. É o mesmo poder que ressuscitou não a Lázaro, mas a Cristo. Foi um poder diferente, irmãos. Não foi o mesmo poder que ressuscitou a Lázaro e ressuscitou a Cristo. É um poder diferente. E esse poder que ressuscitou a Cristo tem operado na igreja. Se você pudesse ter um medidor de poder para você perceber o que Deus tem operado na igreja, você ficaria impressionado. Você não sairia daqui da mesma forma como você entrou. Senhor, eu desconhecia todo esse poder, mas Ele tem atuado em nós. Versículo 21, entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés,
e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. O Senhor, Ele ressuscitou, esse poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ressuscitou a Cristo dentre os mortos, depois de 3 dias. Elevou-o ao céu, fez-o assentar muito acima. Irmãos, não é somente na nossa tradução revista e atualizada, fala acima. Nessa King James fala muito acima. Eu gosto dessa tradução. Porque quando você fala acima, você fala, é uma escala pequena. Agora, quando você fala muito acima, irmãos, é algo que está muito acima mesmo de potestades e principados. Ele está muito acima de tudo isso. Ele está muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio. Esse poder que o colocou muito acima tem sujeitado tudo debaixo dos pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Senhor, olha, a igreja é o que, filha? E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E o concedeu à igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. E o concedeu à igreja. Olha que presente. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Em toda e qualquer circunstância. A igreja deve prevalecer em toda e qualquer circunstância. Este é o poder que Deus deu. A igreja tem esse poder de prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Uma igreja edificada. Aí você abre em Efésios ainda capítulo 5. Essa obra de edificação, versículo 27. Versículo 26 fala: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Como que Deus tem efetuado a obra de edificação hoje, Alice? Pela sua palavra. Você leu no seu alimento diário que a palavra é a presença invisível do Senhor. Então, onde há a palavra, ali há o Senhor. Aí, irmãos, você pensa, você leu comigo Mateus 28. Nos últimos versículos falam: ide por todo o mundo, fazei discípulos a todas as nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar. E eis que estarei. Essa revelação de que eis que estarei convosco tem sido real no nosso meio hoje. Às vezes você fala, como que o Senhor está conosco? Pela palavra. Porque a palavra é a manifestação invisível do Senhor. Então, ou seja, se a palavra está conosco, irmãos, é o Senhor conosco também. Então, quando ele falou, e eis que estou convosco, aí faz sentido a palavra que nós recebemos todos os dias. Um alimento diário, quando você lê, ali tem o quê? Uma porção para cada. Aí faz sentido o que ele falou em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. É a palavra sendo a presença de Deus na sua vida. Aí eu te falo uma coisa que vai balançar você agora e você vai se arrepender. Alguns aqui vão se arrepender do seu posicionamento ainda essa semana. Se você rejeita a palavra, você rejeita o Senhor. Se você não valoriza a palavra, você não valoriza o próprio Senhor. Que tal para você? Eu amo a Deus, mas eu não sou muito fiel à palavra. Irmãos, se você ama, você também precisa amar a palavra. Porque se você ama a palavra, você ama o Senhor. Se você ama o Senhor e não ama a palavra, tem alguma coisa errada com você.
Esse amor que você fala que ama, na verdade, não é um amor, é uma admiração. É uma admiração, Entendeu, irmãos? Então, se você ama o Senhor, você ama a palavra. Esses versículos fizeram sentido para mim nesses últimos dias. E eis que estou convosco. Quando eu li todos os dias, irmãos, na hora veio a palavra que o Senhor nos dá todos os dias. O Senhor falou, no meu interior, no meu coração, é a minha presença, que eu prometi e eu garanti que estaria com vocês todos os dias. Me aponta um dia, me aponta um dia que você ficou sem a palavra de Deus. Que você ficou não porque você não quis, que você ficou porque não chegou a você, que Deus deixou de falar. Irmãos, não tem esse dia. E Ele falou que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Porque naquele dia será a presença dEle mesmo conosco. Aí já não precisará só da palavra profética, já não precisará da palavra profética. É a presença dEle estará conosco todos os dias. Então, irmãos, por favor, eu vou parar por aqui. Valorize a palavra de Deus. Ao chegar na sua mão o alimento diário, não haja de maneira precipitada. E, irmãos, valorize, porque se você não valoriza a palavra, você não valoriza o próprio Senhor. Ah, Senhor, eu te amo. Ama mesmo? O nível do seu amor para com o Senhor é o nível de desfrute que você tem. O nível de amor que você tem pelo Senhor é o nível de desfrute que você desfruta todos os dias, irmãos. Eu sinto te dizer isso, mas é a pura verdade. Ah, irmão, essa semana eu não li nada. Mas agora é o momento de você se arrepender. O momento é hoje, irmãos. Não é arrependimento para você agora, acabou para mim, não tem mais jeito. Não, é se arrepender e tomar um novo caminho e viver a realidade do que o Senhor tem nos falado. O alimento diário chega, irmãos, e nós entregamos, os irmãos sabem, nas mãos de cada um, mas nós ficamos chateados. Eu vou falar, Flávio. Que o irmão sabe que o alimento diário chegou e passa uma semana, duas, o irmão não procura o alimento diário dele. Senhor Jesus, o Senhor não está fazendo falta na sua vida, eu sinto te dizer isso. Mas graças a Deus, que o momento da salvação é hoje. E semana que vem já teremos o nosso alimento diário físico em mãos. E se você ainda não faz, você ainda não tem a sua assinatura do alimento diário, você possa procurar o irmão que cuida do GFCM. Falar, irmão, a partir de hoje, eu quero fazer a assinatura do alimento diário, é R$25 mensal. Você recebe 2 séries do alimento diário, com 8, são 8, né? 8 volumes, é isso? Quantos volumes? Me ajuda aí, filha. 8. Cada série tem quantos volumes? São 4 volumes por série. 8 volumes e ainda os livros de apoio para a leitura no GFCM. É Deus, é o Senhor falando, olha a minha presença aqui, você que não está vendo. Às vezes nós, irmãos, queremos ser muito espirituais. Falamos, eu quero ver a presença física. Essa presença em breve será manifesta. Mas hoje, irmãos, a presença se faz pela palavra. Como que Ele está presente na sua casa, Marilene? Pela palavra. Aí você recebe uma mensagem, mensagem aqui eu não vou ler agora não. É uma mensagem que Deus tem para você naquele dia. Você recebe o áudio que o irmão manda, você recebe a outra mensagem que o outro irmão manda, não vou ver agora não, vou ver depois, e chega depois não vê. Senhor Jesus, não esperamos, irmãos, não esperamos sentir falta da presença do Senhor quando Ele já não mais estiver acessível. Lembra dos discípulos de Emaús, Vaninha? Nossa, lá ia eles arrastando as sandálias estrada fora.
lamentando a partida física do Senhor. Ah, que tristeza. E o Senhor do lado deles conversando. Eles não compreenderam o que era a presença do Senhor, irmãos. Às vezes nós fazemos assim, né, Bia? Você recebe a palavra e você não compreende que é o Senhor. A presença. Chegaram em casa, o Senhor fez menção de passar direto. Aí eles convidaram, né? Deixa eu ver se eles convidam para eu entrar. Convidaram ali na hora da ceia, o Senhor, na hora da oração que o Senhor agradeceu, sentado à mesa, que o Senhor orou e agradeceu, eles perceberam que era o Senhor, e quando acordaram, o Senhor já não estava mais. Irmãos, vai chegar um dia em que a presença não poderá ser sentida. Na grande tribulação, escuta aqui que eu vou te falar. Buscai-o, o Senhor, enquanto se pode, e invocai-o, enquanto está perto. Porque na grande tribulação, irmãos, essa presença não vai ser acessível a nós. Não espere chegar na grande tribulação para você sentir falta da presença do Senhor. Ame a palavra, coma a palavra, rumine a palavra, tenha prática. E quer um conselho, irmãos? Quer um conselho que vai melhorar, vai te fazer crescer espiritualmente? Quer um conselho? Quer um conselho? Passe a compartilhar aquilo que você ganha. Quando você lê e você ganhou, compartilhe aquilo, irmãos. Porque quando você compartilha, você está levando também esse sentimento para outra pessoa. Você está levando a presença do Senhor para a vida de outra pessoa. Tenha a prática de compartilhar. Você será edificado, outras pessoas serão edificadas. Vamos usar essa prática. Eu li, eu ganhei. Senhor, essa porção eu ganhei nesse versículo, que Jesus é o Senhor. Irmãos, Alice, nessa manhã na leitura do alimento diário, eu ganhei que Jesus é o Senhor. Que experiência. E eu estou compartilhando com você para que você também tenha essa mesma experiência. Aí a Alice compartilha com Miguel, Miguel compartilha com o pai dele. Irmãos, vamos expandir esse sentimento, essa palavra, amém? Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos, amém? E ainda ruminar essa porção, o que o Senhor nos falou durante a